Oi, eu sou o Cris e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade àquilo que eu gosto muito, musicais. Eu sei que não é um tema que todo mundo gosta, mas por favor, antes do seu nariz, eu queria te convidar a dar aqui comigo, a ouvir pelo menos a história, pelo menos conhecer a história. Porque tipo, eu não quero fazer com que vocês gostem de musicais caso vocês não gostem, eu só quero que vocês conheçam a história e aí os dois lados saem felizes. De vocês conhecem uma história nova e eu falo de musicais, ok? Bom, aberto o meu coração aqui pra vocês, eu quero falar agora sobre um musical que eu estou há muito tempo querendo falar aqui e agora finalmente eu vou falar. Ainda não é meu musical favorito, mas o musical da vez agora é Beetlejuice. It's showtime. Welcome to a show about death. Beetlejuice é um musical de 2019 baseado no filme de 1988 chamado aqui no Brasil como Os Fantasmas Se Divertem. Mas eu vou falar pra vocês que o musical ele é um pouco diferente do filme, apesar de conter os mesmos elementos da obra original. Isso porque no filme ele vai focar no casal recém-falecido. Já o musical ele vai focar na Lydia, que é uma personagem que no filme basicamente faz pouca coisa. Acontece que a obra dos palcos ela é protagonizada pela Sophie Anne Caruso e o Alex Brightman, fazendo a Lydia e o Beetlejuice, respectivamente. Ah, e vale ressaltar que o Alex é conhecido de um outro musical que também tem sua versão em filme, que é A Escola do Rock. Bom, nos primeiros minutos do musical nós somos apresentados a um prólogo, que ele vai dar mais ou menos a tonalidade do que vai acontecer mais pra frente, porque é meio que causa e consequência. Nesse velório nós descobrimos que se trata do velório da mãe da Lydia, coisa que no filme ela nem é mencionada. A Lydia no filme, ela é interpretada pela Winona Ryder, então você vai ter essa familiaridade de figurinos logo assim no começo. E é durante esse prólogo que nós temos a primeira música, e é nessa música que nós começamos a conhecer o que se passa dentro da cabeça da Lydia, quais são os sentimentos com a recente perda, e é uma música que ao mesmo tempo que ela te embarca, ela te deixa com o sentimento de pena da Lydia, sabe? Porque ela tá passando por tanta coisa sendo tão nova. Ah, e conforme eu for contando a história pra vocês aqui, vocês podem acompanhar ouvindo a trilha sonora. Eu não posso colocar aqui por motivos óbvios de direitos autorais, porém vocês podem escanear o código que tá aqui no cantinho aqui, que é lá do Spotify, que aí você vai ser redirecionado direto pra lista com a trilha sonora completa. Isso tudo para dar uma coisa mais imersiva. Vamos ver se funciona. Tá, beleza, seguindo. E é durante esse prólogo que a gente vai entendendo o quanto que ela se sente invisível e que, tipo, ela está se permitindo sentir a dor da perda enquanto todo mundo tá sempre seguindo em frente. Afinal, ela se sente incompreendida e as pessoas simplesmente olham pra ela e seguem suas vidas. E tem um trecho que eu acho que é um tapa de luva branca na cara de todo mundo que fala mais ou menos assim: adultos querem consertar as coisas e quando não conseguem se sentem envergonhados. Então, eles só desviam o olhar. Nesse momento, o Beetlejuice aparece. E o que eu acho muito legal é que ele já chega quebrando a quarta parede, já falando direto com a plateia. Ah, e vale ressaltar que o Beetlejuice do filme, eu não gosto dele. E já o do musical, ele é basicamente o que eu costumo chamar de Deadpool da Broadway. Isso porque ele é sarcástico, ele é irônico, é debochado e também ele tem boas pegadas do politicamente incorreto. Tá, beleza. Aí o Beetlejuice aparece e já começa falando: caraca, já começou o espetáculo, já cantando uma música, isso já difere totalmente do material original. E aí nisso ele vai contextualizando para o público entender que se trata de um espetáculo sobre a morte. E eu acho engraçado que tanto quanto ele fala na trilha sonora quanto no espetáculo, é que se a pessoa morrer enquanto ela assiste o espetáculo, o show vai continuar da mesma maneira. E também fala que, tipo, não importa que se você é saudável, se você pratica exercício, se você come bem, todo mundo está nessa lista negra e no final todo mundo vai morrer. E é nesse momento de apresentação que a gente entende o porquê que as pessoas, tipo, não estão ligando para o Beetlejuice aparecendo lá. Ele meio que está preso ali entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Ele tá no mundo dos vivos, mas ele não pode ter contato com ninguém. Ele não consegue ser visto. E aí também nós descobrimos também o ponto inicial que vai dar o plot para o restante da história, que é um plano que ele tem para ele poder ser visto por todo mundo. E isso inclui um casal que se encontra em uma casa no topo de uma colina lá, que é um casal que ele acompanha há muito tempo, que é basicamente o casal que é apresentado no filme. O plano é o seguinte: ele precisa de pessoas que são vivas para poder dizer o nome dele, só que ele mesmo não pode dizer o próprio nome. Portanto, se a pessoa que estiver viva falar o nome dele 3 vezes ininterruptamente, ele consegue, tipo, meio que transcender, né, e consegue ser visto pelos vivos, por todo mundo. E aí nós trocamos de
núcleo para o casal, Adam e Barbara, que é um casal meio que tipo sem graça, sabe? Que não se arrisca na vida, tem altos planos, mas que eles não dão o primeiro passo para começar. No caso, eles querem ampliar a família, querem ter filho e tal, só que eles sempre arrumam um motivo que fazem procrastinar em relação a esse objetivo, entre esses e outros objetivos que eles têm para a vida deles. E aí meio que acontece que eles acabam morrendo de forma abrupta, sabe? De repente, tudo que eles tinham planejado é pausado porque eles morreram. Pausado não, parado de vez. E aí então temos Beetlejuice recepcionando esse casal que acabou de morrer. Só que o que eles não sabem é que isso tudo é uma baita enrolação e que Beetlejuice tá só querendo dar procedimento ao plano dele. Então, para isso, ele precisa de um intermediário, que é o casal que acabou de morrer. O que acontece? Uma família compra essa casa. Agora adivinha quem é essa família? Acertou quem disse que seria a família da Lydia. E junto nesse barco vai o pai, a Lydia e uma life coaching. Essa life coaching, no caso, ela no filme é a madrasta dela, que a gente não sabe como surgiu e tal, e a mulher é um pé no saco. Porém, no musical, ela ganha uma nova faceta, e que eu acho ela muito interessante, eu gosto muito dela no musical. Acontece que essa life coaching, ela foi contratada pelo pai da Lydia para poder meio que ajudá-la a administrar melhor o luto, né, a perda da mãe. Porém, a gente descobre que eles dois têm meio que um caso escondido. E a Lydia, bom, ela não sabe disso, e eu arrisco a dizer que ela ficou tão obcecada com a morte, como tentando uma forma de estar em contato com a mãe ainda, no caso, a mãe morta, no qual uma das músicas tem o nome. E é exatamente através dessa música, nessa parte do musical, que a gente começa a ver as frustrações da Lydia. Tanto dela com as pessoas, quanto com o pai dela, que força a ela meio que seguir em frente, passar por essa fase e viver normalmente, sabe? E até mesmo esquecer da própria mãe. E aí, como eu falei que ela tá obcecada por essa questão de morte, ela fica toda hora se questionando se, tipo, a mãe dela realmente foi enterrada, e se foi, ou se ela tá ali porque ela de alguma forma sente que a mãe dela tá próxima e tal, e tenta de alguma forma buscar recursos para que ela possa ter esse contato novamente com a mãe dela. Enquanto isso, Beetlejuice, Adam e Barbara estão no sótão e estão tentando meio que ter um coaching, né, de como ser fantasmas realmente assustadores e não ser uma coisa sem graça de quando eles eram em vida. Só que ele fica tão bolado, tão decepcionado, que não consegue fazer com que eles sejam assustadores, e até mesmo eles meio que não levam muito a sério essa coisa de ser assustador e começam a brincar com isso, que ele meio que tipo larga de mão e fala assim, quer saber? Fica vocês aí que eu tô indo embora. Não dá, pra mim não dá, eu tentei, mas tá difícil. E aí nisso meio que a Barbara e o Adam, eles ficam, acho engraçado esse lance de assustar os vivos e tal, e tentam fazer isso com a Lydia e ver se eles saem daquela casa lá e eles têm a casa deles de volta, mesmo que seja só pra eles viverem enquanto assombrações. Então eles pegam lençóis brancos com furos nos olhos, né, igual a gente vê por aí, e decidem ir lá assustar essa família. Só que antes deles assustarem, Lydia e Delia, que é a life coaching, elas estão meio que conversando, e aí eu acho engraçado que nessa parte elas mostram que são totalmente o oposto uma da outra, enquanto uma pensa que tipo, isso tudo aqui tá acontecendo, é um grande monte de aleatoriedades, o espaço é um grande vácuo com matéria e tal. Enquanto a outra é meio que tipo assim, Lydia, não é assim, sabe? As coisas acontecem por um motivo, tudo tem uma razão, e elas ficam se contrapondo aí. Então depois, quando a Delia sai, os fantasmas se divertem e tentam assustar a Lydia, que não se assusta, muito pelo contrário, faz amizade com esses fantasmas. E aí ela fala assim, poxa, assusta meu pai, assusta a Delia, e aí todo mundo sai feliz nessa situação. Só que quando ela vai falar pro pai que a casa dela é assombrada, ela acaba pegando a Delia e o pai dela meio que se pegando ali, né? Revoltada com isso, Lydia, ela sai dali bolada da vida. Então daí ela sobe para o topo da casa, vai pro telhado, e ali, enquanto ela recita sua carta de suicídio, ela é surpreendida por quem? Beetlejuice, que sem querer acaba impedindo com que ela pule do telhado e acabe morrendo. Isso porque enquanto ela lamenta de um lado, ele lamenta de outro. Então ela tipo, quem que é você? E aí ele percebe que ela pode vê-lo. E aí acaba que Beetlejuice ele tenta fazer meio que a Lydia se torne sua nova amiga, para que assim ele consiga a sua liberdade. Só que a Lydia, ela é esperta, ela sabe que tem alguma coisa estranha ali. Então ela fala assim, tá, beleza, então me fala seu nome que a gente tenta resolver isso aí. Ele, tá, não posso dizer meu nome. E aí começa esse jogo de charadas. E aí acontece que Adam e Barbara aparecem, e aí eles falam que, tipo, Beetlejuice não é uma pessoa confiável, e enquanto eles estão argumentando que Beetlejuice não pode ser confiável assim,
tal, Beetlejuice acaba mostrando uma técnica do qual eles não tinham conhecimento ainda, que era da possessão. E aí que Lydia tem a brilhante ideia, tal, tira Beetlejuice de cena e acaba fazendo com que Adam e Barbara façam esse ato de possessão no jantar de negócios. E é então que nessa cena do jantar de negócios que nós temos a cena icônica que também tem no filme, que é o momento em que todo mundo ali tem aquelas danças e tal. O que tinha tudo pra dar certo, dá errado, porque o chefe negociante lá, ele acaba vendo aquilo como uma oportunidade de lucrar mais, ao invés de, tipo, assustar a galera. E aí, então, bolada, Lydia, ela vê que o plano dela foi por água abaixo e ela não tem outra opção a não ser chamar Beetlejuice. Já o segundo ato, ele começa com uma escoteira visitando, né? Acho que pouco tempo depois do acontecimento do jantar. Temos apenas Lydia na casa com Beetlejuice e eles estão lá meio que espalhando essa fama de casa sobrenatural, assombrada e tal. E eles fazem isso, assustando todo mundo que vai visitá-lo. E aí, meio que Beetlejuice e Lydia, eles conseguem estabelecer, tipo, não vou dizer uma amizade, porque ambos têm interesses ali. E a gente vê isso quando ele, sem querer, solta pra Lydia que todo recém-morto ganha um manual, um guia do outro mundo. E ela, tipo, como assim outro mundo? Só que esse manual ele só pode ser aberto por pessoas que, tipo, recém morreram. E ela não pode ter acesso a esse livro. Só que apesar de Beetlejuice ter conseguido seu objetivo de ser visto por todo mundo, ele não pode nem sair daquela casa. Então aí ele meio que reformula seu plano. Ele já não quer mais ser apenas ser visto. Ele quer voltar a ser vivo. E para isso ele precisa se casar com uma pessoa viva. Que no caso ele tenta convencer a Lydia de se casar com ele. Só que aí rola uma chantagem e tal, ele meio que aprisiona a Barbara em um estado meio catatônico lá, e ele diz que ele só vai libertá-la dali se ela se casar com ele. E aí ela meio que topa, ela diz que precisa se despedir primeiro das pessoas, e aí ela meio que embarca para o outro mundo, né? Só que meio que antes do portal se fechar, o pai dela meio que entra junto também para poder tentar trazer Lydia de volta. Acontece que agora com Lydia e seu pai no outro mundo, eles não podem ser descobertos, porque afinal são duas pessoas vivas em um mundo dos mortos. E aí meio que eles são recepcionados pela Miss Argentina, que basicamente no filme ela não tem nenhum papel funcional, basicamente. Ela não tem profundidade, já que no musical ela ganha um destaque, ganha um solo próprio, e a gente consegue descobrir o que acontece com ela em vida, que resultou na morte dela, no seu Little Accident. E aí meio que durante esse percurso todo dentro do mundo dos mortos, eles são descobertos. Tem um momento muito bacana em que a Lydia, ela conversa com o pai, coloca todas as suas inseguranças na mesa e tal. E aí você meio que descobre que também o pai da Lydia também tem suas inseguranças, também ainda não tinha superado a morte da sua esposa. E aí eles meio que se reconciliam ali e descobrem que ali no mundo dos mortos tem um grande abismo de nada. Então, tipo, quem morre morreu, acabou, não existe mais realmente. E aí então que Lydia cai em si e descobre que melhor do que tentar essa busca incessante pela mãe dela, por um vestígio da mãe dela, agradecer pelo que ela tem até agora, pelas pessoas que a cercam agora. E então eles conseguem voltar para o mundo dos vivos, e aí faz parte todo de um plano que basicamente não tem como matar um morto. Porém, se esse morto torna a vida, ele pode sim voltar a ser morto. E aí meio que eles manipulam Beetlejuice para se casar realmente, ter aquele casamento. E aí que começa a parte muito estranha, porque faz umas alusões aí, tem umas coisas assim bem complicadas na letra. E aí com Beetlejuice fora do caminho, eles podem novamente ter uma vida próxima do normal do que eles poderiam ter, visto que agora Adam e Barbara, eles meio que compõem a família, só que estando ainda como fantasmas. E aí meio que dá a entender que eles optam estar com aquela família, mesmo que mortos por um grande longo tempo como fantasmas, e assim eles possam finalmente decidir todos juntos irem para o mundo dos mortos. E assim finaliza o musical. Bom, gente, como eu falei pra vocês, eu não quero fazer com que vocês gostem de musical, mas que apenas conheçam uma nova faceta de uma nova história que muitas vezes pode ser vinda de alguma coisa bem conhecida, que no caso desse aqui foi o filme Dos Fantasmas Se Divertem. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixem seu like, comentem aqui embaixo se vocês querem que eu fale sobre algum outro musical, ou até mesmo sobre algum outro assunto que vocês tenham interesse. Eu vou ficando por aqui, me sigam nas redes sociais, um beijo e tchau, tchau!